que tem para contar? Lídia. Aí fala, Júlia. Muito bem. Posso falar do estágio? Pode. A gente começou o estágio essa semana no Léo Beta, segunda-feira, e tá sendo bem legal mesmo. Acalma um pouco o coração daquele medo que a gente tinha de não conseguir observar tudo ou como seria. A didática da prof tá bem legal, assim, bem interativa. E ela vai trocando o cenário dela conforme os livros. Ela trabalha com bastante livros, assim. Ela tinha um trabalho em cima antes que se encerrou essa semana. Então, ela trocou o cenário dela pro livro atual, que agora é primavera, então é tudo cheio de flores. Coisa mais linda. E hoje, ela pediu para conversar com a gente, para nos conhecer. E isso foi muito bom, porque como a gente não podia tomar essa atitude de querer conversar com ela, ela teve a atitude de querer conhecer a gente. Conta quem é, Júlia. É a... Já lembro o nome dela? Maria Cláudia, que se formou ano passado, da Ela se formou pedagogia. no semestre passado. Maria Cláudia. Maria Cláudia é maravilhosa. Ela continua sendo nossa aluna. Ela é nossa aluna no curso de especialização. Legal! Ela está fazendo... É nossa aluna, minha, da Sônia e da Rosane. Era nossa aluna no curso de especialização em alfabetização. Ela está cursando. Bem legal. Vai ser mamãe, né? Sim. Está esperando o bebê. Coisa bem querida. Que privilégio, né? Ela falou que ela não conhecia quem estava por trás daquele azinho, e aí ela queria saber, assim, para caso a gente tivesse alguma dúvida e tal. E aí eu pelo menos, acalentou bastante o coração, porque a gente ficava com aquela dúvida, tipo, será que a gente não vai poder conversar com a professora ou saber, sabe, dela? Então foi uma surpresa atrás da outra, assim, porque ela falou, eu fui da PUC, porque, inclusive, eu falei com ela semestre passado. Sobre o Open Campus. E aí a Kátia que me lembrou hoje, ela era da PUC, pior que era. E aí, bem legal todo esse vínculo, né? Essas coincidências. Que bom, gurias. Assim, é claro que a professora Márcia Andréia falou aquele dia, não abra as camas e tudo. Ok, mas a iniciativa foi da professora, para conhecer a professora, conversar com a professora, então, assim, sem problema nenhum. Que bom. Nós já combinamos. Hoje nós temos assim várias coisas para que nós decidimos, diante até do próprio posicionamento da PUC, que as aulas se manterão remotas, né? Então, assim, hoje será o nosso último encontro de todas juntas, né? A partir da semana que vem, então, já cada uma com a sua turma, com as nossas tarefas que já vamos delinear todas hoje, né? Então, assim, nós já estamos com as cartas, tá? Então, aquelas que precisam, assim, que as direções fazem questão das cartas e tudo, a professora Cíntia, a Rosane e eu já estamos, e nós vamos enviar direto para as escolas, porque aí fica uma coisa assim de professor para professor, então fica, né, mais qualificado, mais organizado o trabalho, tá? Com a da professora Andréia, da Márcia Andréia, do Leonardo já está tudo acertado, a gente não precisa se preocupar. As demais a gente já vai fazer os encaminhamentos. A professora Rosane ficou então com a tarefa de conversar com a professora Márcia Andréia, para essas professoras do Leonardo virem conversar então conosco, para que a gente possa efetivamente fazer a complementação daquele nosso roteiro de observação, né? Então aí elas vêm na nossa turma, claro, a gente manda o link da aula do Zoom para elas e aí vê quando é que elas podem vir, e também o tour para conhecer a escola, né? Que a professora Márcia também se colocou à disposição para fazer uma visitação pela escola. Então, a professora Rosane Zimmer ficou com essa tarefa, tá? Eu vou dar todas as informações, certo? E depois a gente abre para as questões do projeto que tinha ficado na aula passada e a fala com a professora Cíntia, então, de planejamento e organização desse trabalho todo entre a professora Rosane e a Cíntia, tá? Bom, a disparidade entre as escolas é muito grande no sentido de que algumas têm
encontros toda semana, como é o Leonardo da Vinci. Outras têm encontro 2 vezes na semana, outras têm 3 vezes, outras têm 1 vez. Então, isso fez com que a gente refletisse bastante e fixasse o número de observações em 5 observações, certo? Então, todas vocês, independente de onde estejam, façam 5 observações. Bom, se eu tenho 2 vezes na semana, então eu vou fazer 2 semanas e meia, por exemplo, ou 3 semanas para completar 6, para não ficar incompleto, mas enfim, certo? Então, 5 observações, independente do tempo de cada observação, porque isso também varia de escola para escola, não tem como a gente ficar padronizando tudo, certo? Então, 5 observações. As meninas, tá? Que vão fazer os estágios, vamos falar de estágio porque a nossa disciplina é estágio, né? Mas que vão fazer só remoto, ou seja, as meninas do Leonardo da Vinci, as meninas do Cenáculo, as meninas lá do, como é o nome da Rosana, que agora não me lembro qual é a escola de cabeça, né? Enfim, essas que vão fazer só as observações e que as escolas estão remotas, certo? Então, vão fazer um projeto, tá? Então, a partir dessas observações, vamos ver o que estão trabalhando, e que se fossem dar aula, o que poderiam propor para essas crianças, para essa turma, tá? Então, um projeto. Vão organizar os planejamentos todos para um mês de aula, então, isso no final das contas dá 20 planos de aula, que depois a gente vai, a professora Cíntia vai explicar bem direitinho o que é esses planos, não fiquem maluca ainda, tá? Porque pensem que são planos para trabalhar remotamente, tá? Então, não precisam já ficar ansiosas. E vão fazer 6 lives, tá? Que vão ser retiradas dessas aulas, desses planejamentos, tá? Não era 4? Então, não, 6 lives. Senão não dá, a gente não fecha a carga horária, tá? Então, assim, um projeto, 20 planos de aula, 6 lives, certo? Bom, aí nós temos um outro grupo de meninas que vão conseguir fazer a prática mesmo sendo remota, porque as escolas vão permitir, certo? Tem, sei lá, 3 ou 4 que seja, enfim. Então, essas meninas vão fazer o quê? Um projeto, a mesma coisa, certo? Vão fazer 20 planejamentos, mesma coisa que o outro grupo, porém, desses 20 planejamentos, 5 deles elas vão aplicar remotamente, certo? Ou seja, vão dar aula, mas vão fazer também 5 encontros, certo? Então, 5 encontros. Vão gravar esses 5 encontros, vão pedir para a professora, né? Na plataforma que estiverem usando. Quem usar o Zoom, grava a aula no Zoom. Quem for usar o Meet, grava a aula no Meet. Enfim, na plataforma que for utilizar, grava essa aula. E aí, essa aula gravada fica como se fosse a live e faz uma live remota, tá? Vou repetir. Quem for fazer a prática, então faz o projeto, os 20 planejamentos, sendo que desses 20, 5 vão ser aplicados. E faz uma live, tá? E depois... Quanto a aula no Zoom, daí quanto tempo? O tempo que a escola utiliza para fazer a aula, tá? Bom, a escola que eu vou fazer... O vídeo, por exemplo, é 15 minutos, né? O vídeo, por exemplo, vai ser o quê? 15, 20 minutos, enfim. 10, 15 minutos, não mais que isso, tá? E a aula faz aí o tempo que... Faz o tempo, grava o tempo que for, né? Tem aquelas que a gente viu que é 1 hora, tem o Leonardo é 40 minutos, tem umas que é 45, aí vai depender, tá? Obrigada. E aí, lembram que a gente tinha colocado um filme
lá também, né, que fazia parte do processo avaliativo, que é Sementes do Nosso Quintal. É um filme que retrata o dia a dia de uma escola de educação infantil, tá? A partir dos diferentes, do olhar de uma professora, né? Mas de uma instituição onde as crianças trabalham todas independente da série. É uma proposta meio parecida com a Regia Emília, pelo que a gente viu, tá? Aí isso a professora Rosane vai passar o link para vocês direitinho, e lá nesse local onde assiste o vídeo já tem como é que a gente diz? Um posicionamento crítico para quem assiste depois deixar. Então é isso que vocês vão entregar para nós. Então, esse filme, a entrega é no dia 14 de outubro, certo? Então, isso tudo vai depois lá para a nossa sala, né? Cada supervisora vai colocar todas essas informações. De qualquer forma, isso também está aqui sendo gravado na nossa aula, né? E acho que, então, as orientações iniciais eram essas, tá? Há alguma dúvida em relação a essas orientações? Sim. Pergunte. Profs, o projeto é para ficar pronto quando? Sim, agora então a gente vai passar para o projeto efetivamente, tá? Mas eu quero saber, assim, dessas orientações que eu dei agora inicial, mais alguma dúvida vocês têm? Não? Eu tenho. Pergunte, Vanessa. Eu também tenho depois. Tá. Assim, ó, referente à questão do planejamento, assim, ali vai ter a observação, e daí o meu planejamento, ele vai ter que ser a partir da observação que eu vou fazer. Eu não posso fazer o meu planejamento com aquilo que eu quero trabalhar? Claro que tu pode, Vanessa, mas tu tem que levar em consideração aquilo que tu viste e a faixa etária que tu vais assistir, entendeu? Diferente do semestre passado, que tu não tinha, ou que tu assistiu pouco, ou enfim, depois fez um planejamento meio que diferenciado, né? Agora tu vai assistir e tu vai ter uma faixa etária para te trabalhar em cima daquela faixa etária, tá? Então, porque como vocês não vão efetivamente fazer a prática, né? Essa prática vai ser remota, então, claro que tu pode escolher o que tu vai trabalhar, mas só respeitando aquela faixa etária, tá? Tá bom, prof, entendi. Obrigada. De nada. Rosana? Para quem vai fazer online, né, que é o meu caso também, é 6 slides ou 6 lives? Lives. 6 lives. Entendi 6 slides. Eu falei, mas por que 6 slides? Tá bom. Tá bem. Mais alguma pergunta, gurias, desta área assim, inicial, desses avisos? Prof. Oi, quem fala? Quando eu entrei, eu peguei na metade, eu tô com bastante dúvida, não sei se tu prefere que eu olhe depois em relação à observação. O que tu queres saber da observação? Pergunta. Porque assim, como o meu caso ele é um pouco diferente, eu vou conseguir ajudar bastante a professora. Só que até eu mandei um questionário assim bem extenso para ela, perguntando mais ou menos quanto tempo ela consegue se dedicar para a aula, quanto tempo consegue efetivamente por semana, né? Então, pelo que eu entendi, assim, a minha observação ela vai ser quase que direto, meio que um estágio auxiliando ela, porque ela não tem assim uma aula que ela faça com os alunos, então, sabe? Tu vai fazer uma observação participante. É isso. E aí eu já vou seguir tentando aplicar. Então, na verdade, ela pediu para que eu apresentasse meio que um projeto assim de algumas atividades que eu faria. E aí ela vai já me incluir no grupo com a família para mim já ir tentando ver o que eu consigo, assim, algumas atividades eu vou ter que ir até a escola, marcar um encontro com os pais para poder para eu poder desenvolver alguma coisa. É uma coisa, vai ser bem assim, eu até tô tentando férias no trabalho para ver se eu consigo me dedicar. Tá bem. Daí, essa é a minha preocupação, assim, porque daí eu vou fazer bastante coisa, mas vai ser assim, tudo de pouquinho em pouquinho. Talvez eu vá ter que fazer 4 vezes por semana, mandar, né, um videozinho. Daí vai ter que ser
Sim, eu posso fazer dessa forma e te sinalizando, te computabilizando. A única coisa que, assim, agora tu presta atenção, a professora Cíntia vai falar e a professora Rosane vão ver toda a questão do projeto. A gente pediu que vocês lessem semana passada, né, o projeto, que vocês vissem para trazer as dúvidas, tá? E aí, de repente, no teu caso, a gente dá uma acelerada para que eu possa depois, então, ver esse material antes de tu começar efetivamente lá com essa ajuda, digamos, entre aspas, para essa professora. Tá ok, Simone? Tá, tá bom. Então, com a palavra as colegas. A Cíntia caiu. Tá fechando, o microfone fechado. A Cíntia fechou o som aqui, agora a Cíntia abriu o som. Mas vocês tinham um caminho de casa, que era dar uma analisada naquele material que nós montamos, que nós organizamos, né? Um tutorial do projeto para vocês. Esse projeto ele foi pensado bem para o modelo remoto, né? Por mais que ele tenha itens que se encaixam perfeitamente para um modelo presencial, tem alguns itens que foram pensados para uma questão remota também, né? Como, por exemplo, as atividades que vocês pudessem pensar para aulas remotas, né? Os recursos que vocês já pudessem pensar para aulas remotas, é nesse sentido. Então, eu acho que a gente pode, talvez, não sei se a gente abre um instrumento, se vocês podem trazer as dúvidas que vocês têm referente à análise que vocês fizeram de cada item do projeto, para a gente ir pensando juntas, né, esclarecer as dúvidas que vocês possam ter. Primeira questão, tá? A ideia é que vocês pensem um projeto para 20, que vocês possam desenvolver num período de um mês de aula, de 20 aulas. Um projeto que vai dar conta de um planejamento de 20 aulas, tá? E um projeto relacionado à faixa etária que vocês estão observando, tá? Que temas vocês podem desenvolver dentro de um projeto, né? Aquele material que a professora Rosane encaminhou para vocês, que nós disponibilizamos, né? Eu, a professora Sônia, que a professora Rosane encaminhou e que a gente disponibilizou no grupo, aqueles slides referentes ao projeto, falava um pouquinho também sobre a questão de como é que a gente escolhe um tema, né? Isso é muito importante, né? Surge daí, que tema? Inclusive, foi um assunto no meu grupo, né? Se eu devo seguir o tema que a professora está trabalhando, ou se eu posso trabalhar um outro tema, né? Isso é muito relativo. Geralmente, os melhores projetos são aqueles que partem do interesse da criança, né? Que instiga o interesse da criança. Porém, esse semestre é um semestre atípico, vocês não estão tendo contato com essas crianças, para que vocês possam também verificar, conversar com essas crianças, para buscar identificar temas, assuntos do interesse dessa criança. Porém, vocês estão observando. E sim, um tema pode ser algum projeto que a professora possa estar desenvolvendo. Então, digamos, né? Vou dar um exemplo. A Bia me trouxe que a professora está trabalhando com os animais. Pode ser um projeto relacionado com os animais para dar continuidade? Pode. Por quê? Porque foi visto através da observação que as crianças demonstraram interesse, que esse é um tema pertinente para ser trabalhado com aquela faixa etária. Inclusive, isso é critério da justificativa. Eu vou ir buscar a Sara sexta. Não, amanhã. Amanhã, né? Amanhã. Isso é critério da justificativa. Isso aqui está com o microfone ligado. Isso é critério da justificativa, né? É um dos elementos da justificativa, o porquê da escolha desse projeto, né? Que é do interesse das crianças, que é pertinente para essa faixa etária, né? Trabalhar com o tema animais. Porém, eu poderia também não dar continuidade a esse projeto. Eu poderia trabalhar um outro tema que é importante a partir daquilo que eu estou observando. Além daquele tema que a professora está observando, que outro tema é importante para aquela faixa etária? Então, vocês estão agora, nesse momento, observando, vendo o relacionamento das crianças, vendo como elas convivem, vendo como é que é o ambiente da sala de aula.
vendo temáticas que são importantes para aquela faixa etária em questão. Por isso que essa questão que a Vanessa trouxe no início é importante. Sim, o ideal é que vocês possam desenvolver o estágio para a turma na qual vocês estão observando. E pensar também na BNCC. Fala, Rô. Eu acho que nos vai entrar já na base, né? Mas também pensar o período que a gente vai fazer a aplicação. Então, a gente tem que pensar, estamos ali em outubro, novembro, pensar esse contexto do mês, dessas atividades que estão percorrendo a sociedade, para a gente poder fazer alusão. Então, temas, às vezes até a própria época já brota o tema, né? Já é possível a gente trabalhar um tema a partir do contexto social do calendário, né, social que a gente tem. Então, só para a gente poder também pensar essas questões. Ou, talvez a gente não traga o tema específico da época, por exemplo, primavera, dia da criança, blá, blá, blá. Mas há elementos desse contexto social que vão ter que estar inseridos. Tá? Então, ficar bem atento no período que vai ter a aplicabilidade desse projeto para poder fazer a inserção. Tá? Então, é só uma questão aqui para chamar a atenção também nossa. E tem temas que são do próprio currículo da educação infantil, que estão relacionados à BNCC, né? Quando a gente pensa ali nos campos de experiência, a gente pode chove temas que são relevantes, né? Dentro da base, né, do campo curricular da educação infantil. Então, a gente pega os campos de experiência, a gente vai encontrar temas relacionados ao campo da matemática, ciências, né, as linguagens, artes, a todas as diversas, né, as expressões, as subjetividades. Então, se eu realmente ainda não tenho ideia, eu posso ter como parâmetro a própria BNCC, ir à BNCC, consultar a BNCC e ver o que ela orienta para essa faixa etária, para ter ideia de uma temática que seja importante para essa faixa etária na qual eu estou observando, certo? Então, eu não sei, a gente pode, de repente, se a gente abre um instrumento ou que vocês possam trazer as dúvidas, vamos estar aberto para compartilhar aqui a tela? Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, só que eu tive que me ausentar. Pode. 2 minutinhos. Que eu fiquei na dúvida pela fala e não consegui compreender. Os planejamentos que a gente fizer são para como se a gente estivesse dando aula remota? Os planos de aula? É. Tudo. Sim, tudo que vão fazer da realidade que vocês estão vivenciando agora. Mas a gente não vai ter a prática, ao menos a maioria de nós. A prática das nossas vidas vai ser presencial. Sim, Caterine, mas quando tu planeja presencialmente, tu tem um tipo de planejamento. E quando tu planeja remoto, tu tem outro tipo de planejamento, né? Sim, por isso eu quero planejar presencial, que é o que eu vou trabalhar no futuro. Ok, mas nesse momento a gente está vivenciando uma situação especial, remota, né? Caterine, a gente parte de uma sequência, tá? Por que vocês estão observando o modelo remoto? Então, o planejamento tem que partir desta observação. A gente não está conseguindo observar o presencial, a gente não está mais no podendo. Então, o planejamento ele vai partir a partir da observação. Por isso que a gente está fazendo todo esse movimento nosso, né, gurias, de procurar a escola, conseguir escola, acomodar a escola, para vocês partirem daí. A gente tem que ter um ponto de partida. E esse é o que nós temos agora, né? É que me parece que na observação a gente consegue observar a faixa etária, os interesses, as dificuldades, o que a criança precisa e o que a professora está trabalhando, até a metodologia que ela está trabalhando, mesmo sendo remota. Mas, não sei, eu acho meio sem sentido, porque eu espero não vivenciar uma pandemia tão cedo de novo. Caterine, eu sei das tuas angústias, né? Que tu tá bem ansiosa e tudo, né? Mas pensa que o semestre que vem tu vai estar nos anos iniciais e nós efetivamente esperamos que nos anos iniciais nós possamos estar dentro das escolas. Então, tu também vais ter a oportunidade de fazer o planejamento completo presencial, tá? Mas a professora Rosane está certa, nós temos que planejar de acordo com o momento que nós estamos vivenciando,
Não adianta eu te pedir para te fazer um planejamento para uma coisa que tu nem vai utilizar nesse momento. Porque um planejamento... Mas a minha vida inteira vai ser presencial. Desculpa, não é que tu não vai utilizar nesse momento em que nós estamos vivenciando o estágio. Não é isso. Não quero dizer que tu não vai usar. Claro que tu vai usar, com certeza, né? E isso vai servir de base para o próximo semestre, que é muito mais intenso do que o da educação infantil, né? Essa é a questão. Posso dar uma palavrinha, Sônia? Pois não. Que tipo assim, claro, né, a gente está numa pandemia, não é o ideal, óbvio que todas nós sabemos que o ensino ideal é o ensino presencial, mas a gente está vivendo uma realidade que é, né, presente, enfim. E realmente é muito diferente tu planejar para o presencial e planejar para o remoto. Então, a gente está fazendo, o nosso estágio realmente é no remoto. Então, como a gente vai dar aulas no remoto e a gente vai ter que mostrar isso para as profs, a gente tem que fazer um planejamento que a gente mostre para elas como vai ser as nossas aulas no remoto. É que a gente espera nunca mais passar por isso. Mas só que os Sim, é que nós, professores, estamos vivendo isso, né, atualmente. Espero nunca mais poder passar, mas a gente também não sabe. Então, tipo, agora as nossas aulas, tipo, eu vejo lá pelas gurias da escola, as aulas que elas estão dando são no remoto. Então, elas precisam apresentar, mostrar como é que vai ser a aula, para a gente poder acompanhar e ver como é que vai ser, assim. Então, Sim, com certeza. É um planejamento, é o plano. A maioria das gurias aqui não vai ter a prática remota. Então, mas o vídeo já é uma aula. Os vídeos já são uma aula. Os vídeos que vocês vão fazer já são uma aula bem legal, assim, para o momento. Que é como as crianças estão tendo vínculo com muitas profs. Mas tem uma pode contar história, enfim, tem muita coisinha que tu pode fazer num vídeo. Dá para explorar bastante coisa. Não é o ideal, mas tem saído coisas maravilhosas, assim. As professoras estão de parabéns, realmente, assim. Tem uma coisa também que a gente não pode esquecer. Da aula remota, planejamento remoto para planejamento presencial, não é que tu mude 100% o planejamento. Tu faz uma adaptação. Tu vai continuar colocando os objetivos daquela atividade. Isso sim, claro. Tu vai continuar descrevendo as atividades, tu vai continuar pensando nos recursos. Muda muita pouca coisa. O modelo do planejamento muda muita pouca coisa. O que tu não vai usar é talvez aí dar o pátio, mas assim, a estrutura do planejamento tu vai ver desse semestre para o semestre que vem. E ela pode se aproveitar, né, prof? Para outras... Vai continuar presencial. O que eu quis... O que vai alterar é a rotina, né, gurias? A rotina que vai ter alteração. A rotina também. Tipo, não pode fazer... É que, eu não sei, eu sinto que eu tô sendo muito birrenta nisso, mas é que eu não consigo ver como é que vocês não entendem que, por exemplo, na questão de planejar atividades. Quando eu estiver pensando em atividades agora, o meu leque, apesar de grande, porque tem muitas coisas que se pode fazer online, não é a mesma coisa que uma aula presencial, é muito diferente. E me faz mais sentido eu ter a oportunidade de planejar, fazer aula que vocês possam criticar e eu possa melhorar eles para eu poder aprender exatamente como fazer plano de aula que os alunos vão ver presencialmente, sabe? Que eu vou ter interação com os alunos, que os alunos vão ter interação entre si. Não sei, me faz mais sentido isso. Mas acontece que quando a gente planeja para presencial, porque assim, ó, o planejamento, em primeiro lugar, ele não é estático, certo? Quando vocês apresentam o planejamento para nós, a gente corrige, certo? E aí tu vai para o campo, vai para a sala de aula presencial. Chega lá, muitas vezes aquilo que tu planejou, nem sempre, claro, não é 100% das vezes, mas pode acontecer de aquilo não deu certo, né? E não foi porque eu não ensinei, ou porque a professora A, ou porque a professora X não ensinou a fazer correto. É porque o movimento do dia a dia da sala de aula, ele é exatamente assim, ó, é um círculo, faltou uma palavra agora,
Me ajudem. Ele não é estático, né? Ele não é estático, ele não é linear, né? Ele tem movimento. Então, às vezes, aquilo que tu planejou não é aquilo que tu vai conseguir fazer. E não é porque tu não planejou errado. É porque, naquele momento, aquilo não... O interesse das crianças foi diferente. E aí, a gente tem que adaptar naquele momento, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Vai botar um adendo, vai fazer todo esse plano de novo por aquilo que aconteceu naquele dia? Não, a gente vai fazer uma observação ao final do plano e dizer assim, nesse dia aconteceu isso, assim, assim, a aula teve que ser toda trocada, né? E foi feito isso, aquilo, aquilo outro, tá? O que não invalida aquilo que tu fizeste, porque isso pode ser feito num outro dia, num outro momento. Então, a gente é muito dinâmico, era isso que eu queria dizer. Então, assim, ó, quando tu tá no presencial, vocês entregam na quarta-feira o planejamento para segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana seguinte, certo? Às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, a gente corrige, vocês fazem alteração e não dá para voltar essa alteração de novo para a gente ver se ficou adequado ou se não ficou adequado, porque segunda-feira está aí, a aula tem que começar de novo. A gente só vai se dar conta daquilo quando retornar novamente e quando vocês fizerem essas observações que a gente chama de reflexão ao final da aula, entendeu? Então, esta é a maior diferença, digamos assim, em relação à aula remota. Sem contar que, como a própria Cíntia falou, assim, ó, planejamento é o mesmo, tem que ter objetivo, tem que ter descrição da atividade, tem que ter... Só que na aula remota tu vai dar 45, 50, uma hora e meia de aula. Na aula presencial, bom, vou te dizer mais, Caterine, nas aulas presenciais, atualmente nas escolinhas de educação infantil, não sei se o tempo está muito mais além disso. Porque as crianças têm... especializada. Exatamente. É rotina, o resto é refeitório, não que não seja uma atividade pedagógica, mas é isso, é isso. É isso. Daí tem que parar o lanche, tem hora do soninho, tem que acordar as crianças. Então, às vezes, eu particularmente, às vezes ficava muito irritada, porque tu vai lá, tu chega, mudou a rotina, e tu chega para fazer uma observação daquilo que a aluna planejou para te assistir. Chega lá, alterou, a escola mudou, houve uma reorganização, e tu chega lá na hora do almoço, e aí as crianças vão lanchar, né? Eu acho que a gente tem... Só para eu completar a ideia, Rosane, não que a hora do lanche seja uma coisa que não possa ser, e não deva, e não é pedagógica. Claro que é, tu tá ali, tu tá trabalhando com as crianças, tu tá orientando, tu tá ajudando, é óbvio que é, né? Mas é diferente de tu te ver contando uma história, de interagir com as crianças, de fazer um jogo de matemática, de fazer a utilização do letramento, de utilizar diferentes letras, enfim, para um trabalho significativo, entende? Então, tudo isso tu vai fazer, presencial tem um significado, o remoto tem, mas é outro significado, né? Tanto que algumas instituições estão, inclusive, fazendo momentos individuais com as crianças, né? 20 minutos, meia hora com as crianças. Tem algumas instituições que estão fazendo também, tá? Pode... Eu gostaria só... Posso falar? Pode. Tá. Eu fiz a minha primeira observação hoje e eu achei riquíssima. Assim, ó, eu achei um amor aquelas crianças de 4 a 5 anos prestando atenção na prof ou falando todo mundo ao mesmo tempo. E ela fez trabalho de carimbo, aquele carimbinho do papel higiênico, né? O miolinho do papel higiênico. Ela fez carimbinho e ela fez também atividade, isso com tinta, né? Uma coisa que tu vai para a sala de aula, né? Claro, ela falava, ai, como eu tô com saudade de vocês, como eu queria estar apertando. Claro. Né? Mas, assim, eu me senti numa sala de aula observando, porque e ela mostra para mim, aí eles mostravam assim para a tela e foi muito rico, muito e tudo assim, tudo que se faz numa sala eles estavam fazendo ali na salinha deles. Pro atual momento tá sendo excelente, assim, tá sendo o vínculo que a gente está criando, tá sendo a forma que as crianças estão próximas da gente, dos colegas. Nem eu disse, não é o ideal, mas
Já que Mas é o que é uma aprendizagem para a gente também, né? Está sendo Claro. muito rico, sim. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para a gente aprender mais. Eu acho que a gente vai sair daqui muito mais preparados, entendeu? Se a gente consegue lidar com um momento desse que é difícil, o resto é mamão com açúcar. Isso. Só vai. E outra coisa também, assim, ó, que outras aprendizagens que essas crianças estão tendo? A gente também tem que olhar isso, né? Como, tipo, ligar e desligar o computador, que muitas vezes eles conseguem fazer, a autonomia dessas crianças em ligar... Mexer no Zoom, estão craques já. Em lidar com o próprio material ali, né? Claro que se a criança é bem menor, tem alguém por perto, mas os maiorzinhos já conseguem fazer, né? Sabe que está o horário da aula, sabe que tem isso. Então, assim, ó, é um outro tipo de aprendizagem que a gente tem que observar que essas crianças estão tendo também. Então, tudo isso. Desculpa, Rosane, falei demais. Não, eu acho que talvez seja, assim, uma preocupação de que a nossa adaptação de planejamento no modelo remoto seja um planejamento raso, né? Que a gente esvazia, eu quero dizer para vocês que é o contrário. Né? Esse é um momento delicado, é artesanal. Né? É cada plano que chega à nossa mão, olha, gente, nós atendemos individualmente, né, gurias? Chegou um momento assim, atendemos individualmente, tivemos uma qualidade, tá? Uma acuidade em relação a cruzar objetivo, a cruzar a proposta, a cruzar a base, a atividade. Então, eu vou dizer para vocês que os planejamentos que a gente teve, né, experiência já, também tendo uma certa... A gente estava fazendo já uma transição quase para o remoto, eles não perderam a qualidade, eles foram melhorados. Tá? Tanto da nossa parte, como docentes, orientadores, supervisores de vocês, quanto também de vocês, das nossas estudantes. Então, assim, quem está pensando que agora vai valer, não. Né? Esse é um momento de observar os detalhes, de aprofundamento, né, Cíntia? Acho que agora a Cíntia que vai trabalhar um pouco mais com vocês aqui, a gente vai ter aqui uma acuidade, um aprofundamento que talvez a gente, às vezes, não tem tempo no outro modelo presencial. Eu quero, assim, confirmar isso. A gente não tem e agora a gente teve essa possibilidade. Então, fica aí um pouco o meu depoimento, né? Preparem-se. Muito bem. A gente fez esse modelinho aqui, porque acho que tudo inicia a partir de um bom projeto, né? E a gente vai olhar esse projeto de forma que ele fique completo. E hoje a gente vai pedir se vocês têm alguma dúvida, né? E hoje é o momento para isso, tá? Porque, como ele está aqui, a gente julga que existem outros modelos, outras estruturas, mas esse daqui, ele comporta os itens que a gente pensa que são importantes, são essenciais para dar conta de um projeto bem feitinho, né, com os itens importantes para a prática de vocês. A gente sugere que vocês já salvem esse próprio arquivo, né, e que produzam nele, tá? Então, não criem títulos, né? Claro, título do projeto, mas não criem títulos fantasiosos para fundamentação teórica, para os objetivos. Façam um arquivo mesmo, tá? Que vocês possam retirar o que está em vermelho e alimentar o próprio arquivo, tá? A gente sugere isso. Então, como todo projeto, vocês partem a partir da escolha de um tema, como foi comentado no início. Esse tema pode surgir de diversas maneiras, algum assunto que a professora já esteja trabalhando, algum assunto que desperte o interesse das crianças, algo relacionado à BNCC, como a Rô trouxe algo que relacionado ao período na qual a gente está vivenciando. E além do tema tem o título, né, que tem essa diferença, né, entre os dois. Como o tema é mais genérico, ele vai trabalhar, enfim, sobre o assunto principal. Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, se o meu tema é as cores, né, as formas, meu título poderia ser Descobrindo as Cores na Educação Infantil, né? O meu tema é a literatura infantil, ou
a oralidade, meu título poderia ser conta, reconta, faz de conta, literatura infantil, na educação infantil, eu não sei, tá? O título... A horta, a alimentação, o direito às crianças. Agora, nessa época, o direito de ser criança, né? É uma delícia esse tema. Então, aí que está a diferença entre o tema e o assunto, né? O foco, né? E o título ele é mais fantasioso, vou desdobrar aquele tema, né? Vou brincar com aquele tema, com aquela temática, tá? Na sequência, vocês vão justificar o motivo pelo qual vocês escolheram esse tema, tá? Então, de uma forma geral, a gente elencou aqui para vocês que essa justificativa, ela vai ter que apresentar esse tema, né? O motivo da escolha e a relevância para a turma na qual vocês fizeram essa observação, na qual vocês fariam essa prática, mas que vocês irão gravar as aulas, ou vocês vão fazer enfim, a prática de forma remota, né? Então, de uma forma geral, a justificativa, ela precisa contemplar alguns aspectos. Então, quando vocês fizerem a justificativa, voltem a ela e vejam se vocês contemplaram esses aspectos. Primeiro, vejam se vocês apresentaram o tema na justificativa, tá? Que é a justificativa, de certa maneira, vocês vão introduzir o tema, vocês vão apresentar o tema. Também, vocês vão justificar, vocês vão escrever o motivo pelo qual vocês escolheram esse tema. Se é porque ele é relevante, se é porque vocês vão continuar um tema que a professora está trabalhando. Aí é subjetivo, aí é de cada um, tá? Mas vocês vão explicar o motivo pelo qual vocês escolheram. Gente, é um pouquinho repetido daquilo que já foi trabalhado no semestre anterior, quem fez a didática. E a letra C, a importância desse tema para a formação, para as aprendizagens daquela turma na qual vocês estão observando. Tá? Então, é outro item. O porquê que esse tema ele é importante para a turma de maternal, para a turma de jardim, para a turma que eu estou observando. Então, são 3 aspectos que são de extrema importância, que vão compor essa justificativa. Então, quando vocês terminarem ela, voltem a ela e vejam se no texto de vocês contemplaram esses aspectos. Esse último, quando vocês vão falar sobre a importância do tema para a formação, para a aprendizagem das crianças, levem em consideração faixa etária, a gente colocou ali características, levem em consideração aspectos da escola, levem em consideração também aspectos do desenvolvimento da criança, o porquê que realmente esse tema é importante para o desenvolvimento dessa criança. Levem também aspectos da infância, né? É um tema relevante, por quê? Porque dentro da própria infância, esse tema é de suma importância, porque babá. Enfim, né? Vocês tiveram as disciplinas de infância. Então, voltem a elas, enxerguem o tema e vejam o porquê que essa temática se torna relevante, né? Nessa faixa etária na qual ele se destina, tá? Alguma dúvida até aqui? Tá ali, ó, gente, não sei se... Muito bem. O item número 2, então vocês vão seguir exatamente esses itens. Número 1, número 2, como tá aqui. O número 2 é o item mais cumprido, né? O mais escrito do trabalho de vocês, que é a fundamentação teórica, tá? Então, a partir da temática de vocês, escolhido o tema, tá? Justificado o tema, vocês vão pegar referenciais teóricos do campo do tema de vocês, do campo da infância, do campo da educação infantil, e vocês vão teorizar sobre, tá? Então, a partir desses referenciais teóricos, vocês vão abordar o tema do projeto, a infância, a educação infantil, e vocês vão escrever um texto sobre. Esse texto, essa fundamentação teórica, ela deve ter no mínimo 3 laudas. E para isso, vocês vão utilizar no mínimo 3 referenciais teóricos, observando, claro, as normas da ABNT.
Aqui nós colocamos principalmente para citações, tá? Porém, é óbvio que tem que colocar a questão do texto justificado, observar as questões mínimas da BNT. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que vocês vão pegar as questões da importância da contação de histórias, da literatura e tal. Aí vocês vão começar a falar, né? Que desde muito cedo as crianças que ouvem histórias estão aptas a participar de atos de letramento dentro de suas famílias, isso favorece, né, o desenvolvimento da oralidade. Vocês vão falar sobre as questões da infância, vocês vão trazer a Colomer, a Teberoski para conversar com vocês. Aí vocês vão falar que para o desenvolvimento infantil, ouvir histórias é muito importante, porque favorece a oralidade, o desenvolvimento infantil como um todo, que ao ouvir histórias, as crianças estão aptas a aprender sobre o mundo, sobre a vida, sobre... Estou chutando aqui, estou, né, verbalizando. Aí vocês vão trazer autores, tá? Do campo da literatura, do campo da educação infantil, a própria BNCC pode ser um referencial importante para vocês, deve ser um referencial importante para vocês, e do campo da infância, tá? Enfim, autores. Que autores? Nossa sugestão, vocês podem até pesquisar e buscar, mas vocês já têm, vocês estão quase no final de um curso de pedagogia. Busquem os autores que vocês viram durante o curso. Agora é hora de mexer nas disciplinas que vocês já tiveram. Vocês vão ver que vocês têm muito material, textos, sugestões que os professores de vocês, né, deram, as disciplinas que mexeram com aprendizagem, com desenvolvimento, com infância, com letramento, com legislação. Vocês têm, claro que vocês podem buscar outros textos, mas com certeza vocês também têm muitos textos que podem auxiliar nessa fundamentação teórica. E é um texto, fundamentação é um texto, tá? Na qual vocês vão escrever e buscar autores para rechear o texto de vocês acerca da temática. Tranquilo? Rolou alguma colocação? Não, eu acho que a gente tem aqui que está fazendo um inventário de possibilidades, né? Eu acho que a escolha do tema é crucial, tá? E esse momento de observação, ele pode ser desencadeador. Eu me preocupo muito com a sequência didática, né, Cíntia e Sônia? A sequência didática a partir do que elas estão observando, tá? Então, fazer uma transposição, né, de conhecimentos que sejam sequência, que a gente não faça cisão do que o professor está trabalhando, né? Mesmo que a gente não tenha a possibilidade de aplicar, mas a gente tem que pensar né, de que esse planejamento remoto, ele é passível de ser, né, colocado em prática. E por que eu digo isso? Eu tenho a impressão que muitas de vocês, mesmo esse planejamento, ele pode ficar disponível para a escola. Eu ainda acredito nisso. Então, mesmo que a gente não possa abrir a câmera, mas olha, eu vejo assim, a Maria Cláudia hoje já abriu essa possibilidade de a gente poder colaborar com as professoras. Eu acho que o nosso estágio, mesmo sem a prática, ele não está sendo em vão. Eu acho que, e não só para essas escolas, mas sei lá, para tantas outras, né, escolas, até aquelas gurias aqui que estão já vivendo isso. A Cíntia quer falar? Eu queria dar uma palavrinha. Há poucos dias eu pude conversar com a professora regente, né? Que eu estou fazendo a observação. E a gente teve uma conversa muito aberta e muito parceira, assim, né? Enfim, como nós somos colegas de trabalho, a gente também tem essa proximidade, né? Tem essa facilidade. E ela super me acolheu e disse, né, que seria um prazer que eu pudesse trazer ideias para ela, né, que eu pudesse apresentar o meu projeto para ela, para a gente pensar juntas o planejamento, né. Claro, eu como sou funcionária da escola, eu
Claro, tem a questão da escola não oportunizar esse momento, mas também é uma preferência minha, que não se tenha isso. Né? Eu, graças a Deus, que talvez não seja a mesma vivência das outras colegas, mas eu tive muitos anos na educação infantil, então eu tenho essa bagagem junto comigo, né? Mas de poder fazer o meu planejamento e estar trabalhando junto com a professora, né? E pensando bem nesse momento de pandemia, do que a gente está podendo aproveitar desse momento, né? Acredito que isso vai ser um grande ganho, porque o que acontece, né? Especificamente na escola que eu trabalho, as professoras, elas planejam a aula e apresentam para as famílias ali os 45 minutos que acontecem remoto, né? Se elas têm um trabalho de casa, algum tema que não é sempre, né? São contabilizados mais uns 30 minutos, 45, dependendo do tipo de atividade, né? E eu fico pensando de que forma a gente vai colocar atividades para dentro desse planejamento para colocar essa carga horária de 4 horas, né? Mas também nesse mesmo tempo me vem na cabeça, bom, a gente tem que pensar que essas crianças se alimentam, que essas crianças precisam ter um momento de higiene, que essas crianças precisam ter um momento de brincar, que elas vão ter um momento de descanso, que elas vão ter um momento de cinema em casa, né? Elas vão aproveitar o que se tem em casa. E acho que é isso que a gente tem que colocar, né, na nossa cabeça enquanto estagiárias nessa questão, né? A gente tem que fazer esse planejamento ter sentido utilizando o que as famílias e as crianças têm em casa, né? A gente não vai elaborar atividades mirabolantes como a gente poderia fazer na escola, mas daqui a pouco adaptar uma atividade com o que se tem em casa e atingir o mesmo ou outro objetivo, né? E que a gente pense nessa questão utilizando, eu acho que isso é muito real, assim, né? Porque as professoras de todas as escolas, né? Elas se viraram com o que tinha, né? Elas não tinham material de sala de aula, recurso de lista de material de sala de aula. Elas tinham pote, elas tinham uma cozinha, elas tinham talheres, elas tinham brinquedos de casa, né? Eu acho que a gente tem que pensar mais a respeito disso, né? Com o que a gente consegue construir nessa carga horária de 4 horas diárias dentro dessas crianças que contemplem tudo que elas precisam ter, que é o brincar, que é o descansar, que é o cuidado com o corpo, com a higiene, com o alimento, né? Que elas preparem o sanduíche, que elas tenham autonomia para preparar o seu próprio lanche, né? Acabou mudando um pouco essa questão, mas eu acho que é justamente essa mudança de perspectiva da gente também, que antes se entregava um lanche pronto daqui a pouco e agora elas podem ir até a cozinha e preparar o seu próprio lanche, né? Cuidar, arrumar a sua própria cama, que tenha uma rotina estabelecida em casa, né? De cuidado com o seu quarto, com o seu ambiente. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho a respeito disso também, abrir os nossos horizontes, né? Ficar com uma dúvida. A gente vai fazer planos de aula de 4 horas, né? Certo? Não. Não? Não. Plano de aula de quanto tempo? Para as aulas remotas, para o período das aulas remotas. Quanto é um período de uma aula remota? Por exemplo, olha o que está acontecendo, depende do que tu está observando. Se tu está observando uma... Oi? Não depende da nossa escola? É para um período de uma aula remota. Tu vai fazer o planejamento de aula para o período da aula remota. Mas como é que eu sei qual é o período da aula remota? Por isso tu vai observar, por isso tu tem observação, né? Ah, não, mas então vai ter que pegar aquele... Vocês têm aquele horário, né? Vocês têm um horário lá da escola. Vocês têm aquele horário. Eu tô confusa com uma coisa só. Por exemplo, eu vou observar 40 minutos no Leo Beta. Eu vou fazer um plano de aula para uma aula de 40 minutos. Turma que tu tá observando. Tu vai fazer o projeto para essa turma, tu vai planejar aulas para essa turma, como se agora tu vai pensar nessa turma. Esse é o sentido das observações. Como se eu fosse ser a prof da aula remota dessa turma. Isso. Mas essa turma, ela tem aulas além dos 40 minutos que eu vou observar. Eu vou planejar para além desses 40 minutos ou eu vou planejar só para 40 minutos? Tu vai seguir aquele roteiro do cronograma da escola. Agora, a Cíntia disse, né? Tem atividades que eles ficam fazendo em casa depois que sai daquele modelo.
né? Então, é também pensar nessa atividade, nessa possível atividade, que é um complemento daquilo que tu fizesse. Então, por exemplo, vai lá e dá uma aula sobre o sanduíche, tá? Depois tu pode pedir, colocar isso como atividade de que ele tire uma foto sobre o sanduíche, que ele vá, te conte quais são as cores que ele usou, né? E quais são o jeito que essa criança te dá o feedback. Essa parte que é fora de casa, a gente tem que estar sempre pensando no feedback. Senão a gente vai ficar aqui, né, gurias? Só largando atividade, atividade, atividade. A gente tem que pensar que todo professor larga uma atividade, né, no modelo remoto, visível, né, virtual ali, mas essa atividade tem um prolongamento depois. Tem que dar uma amarração. É quase como se fosse, agora eu estou em casa, agora eu vou fazer o tema. Agora eu preciso saber o que eu aprendi para poder continuar. Vai ter que trabalhar sempre nessa lógica. Por isso que vocês têm ali o horário. Vocês já viram o horário das turmas que vocês vão observar? Vocês viram que tem ali, tá demarcado, né? Tem uma atividade também da professora que ela sempre deixa ali para acompanhar. Ô, prof, e no nosso caso, meu, da Ana e da Bruna, que a gente vai observar aulas de 1h30, 3 vezes na semana, que é assim que eles estão organizando. No caso, a gente planejaria 5 aulas de 1h30 para semana? Isso. Uma coisa é o planejamento, tá? Outra é a prática. Planejar, vocês vão ter todas 20 planejamentos. Uma aula de 40 minutos, eu faço uma aula de 40 minutos. Era isso que eu queria entender. Se quando eu pensasse, tipo, nossa, quando eu for fazer uma plano de aula, quanto tempo que eu tenho que pensar? Tá, a gente vai fazer assim, ó, gurias, a gente vai olhar cada caso e olhar o horário da escola. A gente trabalha projeto hoje, até porque a gente não vai trabalhar a estrutura do plano de aula hoje, tá? Até porque antes tem que terminar o projeto. E aí a gente trabalha o projeto hoje, porque a gente não vai conseguir nem terminar o projeto daqui a pouco, eu estou preocupada com isso, tá? E assim, ó, uma coisa é certa, vocês vão planejar para a turma que vocês vão fazer a prática, né? Então, nessa realidade. E aí, se é 45 minutos, se é 1 hora, é a atividade que vai dar conta para aquela turma. Então, por exemplo, quem está observando que falou da professora Cláudia, Maria Cláudia, é essa turma. Você tem que pensar assim, ó, como é a aula nessa turma? Vocês vão dar continuidade para essa turma ali. Quem está observando a professora Joana. Então, como é que é a atividade nessa turma? O planejamento para essa turma, você tem que pensar adequado na estrutura, mas o planejamento para aquela turma. É nesse sentido. Não sei se eu ajudei ou não ajudei, mas é isso aí, na realidade da turma na qual não vai diferenciar muita coisa. Não, porque todos talvez um pouquinho de um tempo a mais, um pouco a mais na atividade. E uma coisa, o planejamento, outra coisa é a gravação das lives, que daí, a partir dos 20 planos de aula, vocês vão, algumas dessas aulas, vocês vão gravar as lives. Não, vocês não vão fazer 20 planejamentos, 20 gravações, vocês vão pegar algumas dessas aulas e vão gravar as lives. São 3 momentos distintos. Um é o projeto, outro é o planejamento de 20 aulas e outro é a gravação das aulas. São 3 coisas distintas. Claro que são interligadas. Do projeto vai resultar os 20 planos de aula. E dos 20 planos de aulas, vocês vão selecionar 6 para gravar as aulas, para fazer as lives ou para dar 5 aulas remotas e mais uma live, como a Sônia explicou no início da aula. Mas são 3 coisas distintas. Certo, gurias? Dúvidas? Prof. Eu preciso dizer uma coisa, só um pouquinho, assim. Gurias, nós estamos vivendo um momento em que não é tudo igual. Tem muita diferença e a gente precisa aprender a conviver com essas diferenças. Antes a gente tinha todo mundo
vai para a escola, é 4 horas que vai ficar lá, planeja para isso, umas tem mais atividades extracurriculares ou, enfim, especializadas, outras têm menos. Quem tem mais especializada vai planejar menos, porque tem especializada. Quem tem menos especializada vai planejar mais, porque tem menos especializada, certo? Agora, nós estamos numa situação diferenciada. Algumas escolas têm 40 minutos, outras têm 45, outras têm 1h30. Ninguém passa de 1h30. Então, a gente tem que planejar para aquilo. Se eu vou observar uma turma que tem 40 minutos ele tem ali junto comigo, no Meet, na sala, com a família, etc. Mas, como bem a Cíntia falou, depois ele vai ter que ter um desdobramento daquilo que eu trabalhei naqueles 45, 50 minutos. Então, sempre vai dar no mínimo 1h30, porque ele vai fazer em algum momento aquela atividade e a professora vai ter que ter um feedback daquilo. Eu não vou ficar só largando coisas para as crianças. Gente, a professora precisa avaliar. Como é que ela vai avaliar? Ela precisa ter o retorno dessas crianças. Às vezes ela vai ter naquele momento. Às vezes ela vai precisar que faça em casa. Porque se eu tenho uma turma de 20, eu não vou conseguir fazer uma avaliação em 45 minutos, em 40, 1h30 que seja. Então, é isso que vocês precisam entender. Bom, a minha realidade não é igual à realidade da minha colega. Então, eu tenho que planejar para aquela realidade naquele momento. Então, é assim. Nós também, nesse momento, estamos vivenciando isso, né? E nós, enquanto professoras. Porque o semestre passado, embora também fosse remoto, mas todo mundo tinha aula todos os dias. Todo mundo tinha 2 horas, 2h30 de aula. Então, as coisas eram mais ou menos padrão. Agora, não. É porque é outra realidade, é outra vivência, é outro mundo. Então, se eu estou observando, a aula tem 40 minutos, eu vou contar 40 minutos mais alguma atividade que eles vão fazer em casa, que eles vão ter que me dar o retorno para eu poder fazer o feedback, poder fazer a avaliação. É isso. Quem queria falar, por favor? Posso falar? Eu queria falar antes. Sim. Profs, o projeto, ele é para ser entregue quando? Porque assim, eu tô meio que me matando para conseguir observar as aulas, porque eu trabalho de tarde, então tô vendo depois. E eu tenho também aula de humanismo, aula de ética, então assim, eu tô ralando para conseguir observar bem e anotar tudo. Então, eu não sei se eu vou conseguir observar e elaborar o projeto ao mesmo tempo, as duas coisas com qualidade. Daí eu quero saber se vai ter um tempinho entre a observação e a entrega do projeto, ou se a gente vai ter que elaborar o projeto enquanto está observando. Gurias, assim, ó, a observação não é para agora, para vocês entregarem, tá? A observação, ela tem bastante tempo. A prioridade agora é o projeto, para que depois a gente possa dar continuidade nos planos de aula, tá? Então, a gente pensou em entrega dos projetos. A observação é para entregar? Não, ela está falando as observações para... Não, mas ela está se referindo às observações para fazer, Sônia, não para entregar o relato das observações. Estou falando do que a gente está usando de rascunho, que a gente está anotando ali da aula inteira, porque eu estou fazendo corrido, assim, estou meio que transcrevendo a aula. Sim, mas Joane, depois tu vai organizar isso para entregar no final, lá no relatório final do estágio. Padlet. Né? Ah, tá, só no finalzinho. Sim, lá no final que tu vai fazer a reflexão, como a gente já falou, já desde o início do semestre, que vocês vão fazer aquele Padlet com todas as atividades, tá? Então, isso é lá para o final. Se tu quiser fazer depois isso, quer mostrar para a tua supervisora, para ver se tu está no caminho certo, ok, isso é uma combinação que tu pode fazer com ela, mas a entrega oficial é lá no final. Tá, e do projeto, quando que vocês vão pedir o projeto? O projeto para o dia 21, uma primeira versão, entendeu? Aí tu manda para tua supervisora, daí a gente vai fazendo primeira versão, segunda versão. Quem quiser mandar antes, manda antes, a gente abre uma sala, certo? Mas, ó, algumas vão começar essa semana a observar, outras vão começar só a semana que vem,
né? Então tem que dar tempo para vocês. Fiquem tranquilas, que a gente tem todo outubro, todo novembro ainda, tá? Início de dezembro, não vamos atropelar nada. Então, assim, dia 21, primeira versão do projeto. Quem tem antes, pode entregar antes, né? Quem vai conseguir no dia 21, ok. A gente vai corrigir, vai fazendo as primeiras versões e vai trabalhando daí em cima dos planos de aula, tá? 21 de outubro. Sim, 21 de outubro. Lembrem que nós temos um feriadaço aí, hein? Que vai pegar dia 12 e 13 de outubro, que é segunda e terça. Então, vai ter sábado, domingo, segunda e terça. Ô, Fê, professora, olha só, mas eu vou fazer observação daqui a 3 semanas. Não, eu vou ter Cris, feito só uma para pegar não, esse Cris, prazo do dia 21. Tá, Cris, o teu caso eu tô vendo diferente, tá? Tô vendo uma outra situação. Pode deixar que depois ok. eu falo contigo. Tudo bem. Só vou fazer um pequeno comentário, porque eu tinha entendido mal, então, antecipadamente. Eu imaginava que a gente precisava fazer ali o planejamento dos 40 minutos, no meu caso, de aula síncrona, mais a carga horária para fechar as 4 horas diárias de aula. Mas então não é essa a questão. A gente precisa planejar o tempo da aula síncrona mais o complemento, a atividade que a gente avaliar se é necessário para aquele momento. Perfeito, perfeito. Tá. Esse é o encaminhamento. É que assim, gurias, nós também num primeiro momento achávamos isso, entendeu? Só que não dá, a gente está vendo a realidade não é essa. Então também a gente tem que trabalhar com o dado de realidade, né? E é isso que está acontecendo. Não adianta a gente querer que você planeje para 4 horas se não está acontecendo 4 horas. Então, não tem fundamento. É bem como a Cíntia disse, a Cíntia, a colega de vocês, né? Tem que aproveitar esse momento e vivenciar esse momento e fazer o que está acontecendo. Cíntia, quer continuar, professora? Pode ser. Vamos lá. Então, depois da sequência, a gente tem os objetivos, né, que são 2, geral e específicos, né, que tem uma distinção entre os dois, embora os dois iniciam com verbo. O geral, ele é um objetivo amplo e ele quer dizer, o foco dele é o que vocês pretendem com aquela temática, com o projeto, né? No final desse período, enfim, né? Qual é o objetivo, qual é o foco desse projeto? O que se pretende a longo prazo com as aulas desenvolvidas? Então, eu fiz um rascunho para distinguir entre os dois, né? Por exemplo, se o meu tema seria, meu tema seria literatura infantil, né? Enfim, a questão da contação de histórias. E o meu título seria, era uma vez, conhecer, ouvir e contar diferentes histórias, eu poderia ter como objetivo geral, né? Conhecer diferentes obras da literatura para desenvolver o gosto por ouvir e contar histórias. Eu não vou fazer numa aula que as crianças conheçam diferentes obras de literatura infantil. Eu vou fazer com que, ao final do meu projeto, as crianças possam, né? As crianças sejam capazes, que as crianças possam ter conhecido diferentes obras e, a partir disso, elas possam ter desenvolvido o gosto pela leitura e eu também ter desenvolvido o gosto por ouvir histórias e por contar histórias. Isso é um objetivo que eu tenho a longo prazo, né? De que elas possam conhecer diferentes histórias, né? Adquirir o gosto por ouvir, por contar histórias. Então, é a longo prazo. Já os específicos, eles estão relacionados à aprendizagem do aluno, à aula, àquela atividade. Eles se relacionam sempre às atividades. Como eles casam com a aprendizagem, eles casam com aquela famosa frase, que o aluno seja capaz de. Embora a gente não escreve essa frase, a gente grava essa frase para que realmente perceba se é ou não um objetivo específico. Então, por exemplo, o que seria um objetivo específico de uma aula relacionada com essa
temática, né? Ouvir a história contada, participar da rodinha de contação de histórias, relatar as suas observações acerca da obra ouvida. Então, vamos supor que a minha atividade tenha sido uma contação de histórias, né? Então, que objetivos eu tenho daquela atividade? Que a criança seja capaz de participar da rodinha, relatar suas observações, ouvir atentamente. Vamos supor que o livro trate sobre cores, né? Reconhecer diferentes cores apresentadas na obra. Aí a gente vê a questão interdisciplinar, os diferentes campos de experiência se cruzando, porque eu não tenho somente os objetivos específicos relacionados ao meu tema geral. Eu tenho os meus objetivos específicos relacionados aos diversos componentes curriculares ou campos de experiência. Por quê? Se naquela aula a minha história trata sobre cores, pode ser que um objetivo específico da minha aula seja que a criança seja capaz de reconhecer as diferentes cores que aparecem na história. Então, sempre ter essa frase, que o aluno seja capaz de, ou que a criança seja capaz de, e sempre iniciar por verbo. Então, a gente lista por tópicos, um abaixo do outro, iniciando por verbo. Certo? Isso? Bom, se a gente tem os objetivos, a gente tem os conteúdos, né? Que também são descritos em tópicos, né? A gente também coloca lá por tópicos e indicam os assuntos. O que são os conteúdos? São os assuntos que eu vou trabalhar, que eu vou desenvolver nas minhas aulas, quando eu vou desdobrar o projeto. Eles vão contemplar diferentes áreas, diferentes campos de experiências, diferentes componentes curriculares. Então, quando eu vou listá-los, uma boa forma de a gente se organizar, eu tenho que sempre pensar, bom, primeiro eu vou listar os temas ou os conteúdos, que conteúdos são assuntos relacionados ao meu projeto. Esses não vão ficar fora. Ou se o meu projeto é sobre a questão da saúde, sobre a alimentação, eu vou listar os conteúdos que eu pretendo trabalhar da área da alimentação, da área da saúde. Se os meus conteúdos são relacionados à matemática, eu começo por eles. Depois eu vou pensar quais são os demais conteúdos que eu pretendo desenvolver nas minhas aulas. Sempre relacionando um abaixo do outro, um ao lado do outro, sempre por tópicos, tá? São assuntos. Se eu não tenho ideia, né, assim, quais são os assuntos importantes para essa faixa etária, né? O que eu vou trabalhar? A BNCC ajuda bastante, né? Então, quando a gente pode ir lá na BNCC e dar uma olhada nos objetivos, né, indicados para aquela faixa etária na qual eu estou observando, e aí lá vai dizer, dentro dos objetivos, alguns conteúdos que são importantes para essa faixa etária também. Mas sempre também colocando aqueles relacionados aos temas. Sempre listando eles por tópicos. Atividades, né? Também por tópicos, vocês vão descrever exemplos de atividades que vocês pretendem desenvolver durante a prática, né? Então, de que maneira vocês vão desenvolver os conteúdos para poder atingir os objetivos, né? Uma coisa está relacionada à outra. Aqui que a gente pede para que vocês pensem na hora de descrever as atividades ou de pensar nas atividades em aulas remotas. Aqui que está a diferença, talvez, do semestre passado para esse, porque muitas atividades talvez se assemelhem. Quando a gente pensa numa contação de histórias, a gente faz contação de histórias tanto numa aula presencial como numa aula remota. Então, é um tipo de atividade que vocês fazem nas duas modalidades, tá? Contação de histórias, mas talvez tenha algum exemplo de atividade que vocês fariam ou desenvolvem somente numa aula remota, que não tem como fazer nesse momento. Nesse item 5, a gente não pede que vocês descrevam como vai ser a contação de história da obra tal, com as crianças sentadas em círculo, a professora vai fazer a contação usando fantoches, a professora usará um avental e pedirá para que as crianças ergam as mãos. Não é nada disso, tá? Isso vocês farão depois, no momento em que vocês vão
fazer os planos de aula. O desdobramento da atividade vai ser feita, a descrição da atividade vai ser feita no plano de aula. Aqui no projeto, a gente pede que vocês listem em tópicos que atividade vocês estão projetando, vocês estão pensando em fazer para desenvolver os conteúdos e para contemplar, enfim, os objetivos que vocês desenvolveram. Então, por exemplo, eu vou fazer contação de histórias, eu vou... que outro tipo de atividades eu posso fazer? Eu vou fazer utilização, além da contação de histórias, eu vou... uma outra atividade... Reconhecer as vogais, os números, diferenciar, cor, quantidade... jogos diversos, utilizando materiais concretos, enfim, que tipo de atividades? Utilização de atividades a partir de links, que depois vocês vão botar lá nos recursos. Então, tem que pensar que tipos de atividades motoras, atividades de recorte, atividades de colagens, que tipo de atividades vocês possam desenvolver. Ah, mas eu coloquei e eu não tenho certeza se eu vou fazer. Gente, é um projeto, tá? Vocês vão fazer, é óbvio que talvez alguma coisa que vocês vão colocar aqui, depois vocês não, lá pelas tantas, no andar, vocês talvez possam não conseguir fazer. Ao mesmo tempo, pode ser o contrário, né? Tem coisas que não estão aqui e depois vocês vão fazer lá. Isso acontece. Por isso que os planejamentos são flexíveis. O plano de aula é flexível e o projeto também é flexível, mas vocês têm que partir de um projeto para poder fazer os desdobramentos. Agora, é muito importante que os objetivos sejam completos, tá? Por quê? Porque depois vocês vão pegá-los para colocá-los no plano de aula. Então, quando a gente fala em plano de aula, mais adiante, vocês vão ver. Começa o plano de aula com os objetivos. Em que documento vocês vão pegar os objetivos de vocês? Vocês vão pegar os projetos. Vocês vão pegar aqui do projeto, vocês vão olhar para o projeto de vocês e vocês vão ver quais são os meus objetivos mesmo. Vocês vão pegar no projeto, vocês vão fazer a transcrição para o plano de aula e a partir dos objetivos, vocês vão pensar nas atividades. Que atividades vocês vão fazer? Pegar no projeto e daí no plano de aula vocês vão somente descrever as atividades, porque elas já estão pensadas no projeto, tá? Então, aqui no projeto não é para descrever detalhadamente a atividade, é só para listar por tópicos, tá? Certo, gente? Então, prever atividades que sejam importantes para aulas remotas ou gravadas, tá? Recursos. Se eu tenho atividades, eu tenho que prever recursos, né? Que tipos de recursos eu vou utilizar? Então, pensem, dependendo, links, sites, se é atividades de colagens, livros de literatura que eu vou utilizar, se eu vou fazer contação de histórias, materiais para contação de histórias. Então, eu já tenho que prever, se é contação de histórias, que livros eu vou utilizar. Já podem ir pensando, né, fazendo toda essa seleção de recursos que vocês vão precisar para desenvolver essas atividades. Também aqui a gente lista em tópicos os recursos que vocês vão utilizar. Lembrando também que são aulas remotas, então, vocês, claro, com algumas exceções, talvez alguém não, mas enfim, dependendo da realidade de cada um. Prever recursos dependendo da realidade das aulas que vocês vão desenvolver. E o último item é a avaliação. Normalmente, nós pediríamos que vocês fizessem, embora a avaliação na educação infantil, ela sempre é formativa, processual, ela se dá a partir de observação, a partir de registros, né? Dessa forma, a gente pediria, se fossem semestres normais, que vocês fizessem com as crianças rodas de conversa,
né, que vocês fizessem com elas, talvez até a aplicação de um instrumento, como, por exemplo, um desenho, algo que pudesse dar para vocês um retorno sobre o desenvolvimento desse projeto e, ao mesmo tempo, sobre as aprendizagens dessas crianças, que vocês pudessem ter uma avaliação de como foi o desenvolvimento desse projeto e do quanto essas crianças aprenderam a partir desse projeto, tá? Então, o que nós colocamos ali? Ó? Descrever a maneira pela qual será feito o acompanhamento das aprendizagens e verificados se os objetivos do projeto foram alcançados. Apresentar possíveis instrumentos de registro e acompanhamento, bem como critérios de avaliação. Na educação infantil, prevalece sempre a avaliação formativa, né? A gente sabe que a gente não classifica na educação infantil, com utilização constante da observação e de registro como forma de acompanhamento das aprendizagens. Além desses, outros instrumentos podem ser utilizados, né? Como roda de conversa online, né? Por exemplo, quem vai fazer essa aula remota, né? Quem tem a oportunidade de fazer a aula, que vai substituir a professora que vai ter, pode fazer a conversa, né? Vai estar dando aula com ele, pode fazer essa conversa e perguntar para as crianças como é que foi esse período que esteve com elas, pode fazer esse diálogo com as crianças. Isso também já entra como uma avaliação, né? Para vocês sentirem como foi esse desenvolvimento desse projeto. E atividades desenvolvidas pelos pequenos, né? Então, quando vocês fazem com eles uma atividade e eles mostram para vocês, isso também já dá para vocês um termômetro do quanto eles aprenderam com aquela atividade. Já entra, vocês já conseguem ter um retorno dessa avaliação desse projeto, do quanto eles aprenderam. Isso só para quem consegue as aulas remotas, né? Caso não haja essa perspectiva, né, vamos pensar, pessoal que não vai conseguir, que vai gravar as aulas, né, de aplicar essas atividades, a gente sugere, daí, né, que essa avaliação pode ser desenvolvida através de possibilidades, que vocês criem, assim, hipóteses, né, de que maneira esse projeto pode ocasionar, que aprendizagens, o meu projeto sobre alimentação, o meu projeto sobre animais, o meu projeto sobre meio ambiente, o meu projeto sobre cores, sobre formas, ele pode, que tipos de aprendizagem, o que aprendizagens ele pode favorecer para essas crianças, né? Que tipos de aprendizagem, que legado ele deixaria para deixa para essas crianças. Então, a gente colocou as duas possibilidades ali para que vocês não deixem de fazer esse item que é de extrema importância, né? Um ou outro. E o oitavo item é as referências, né? Como todas as normas técnicas, vocês vão ter um item aqui na qual vocês têm que colocar referencial teórico na fundamentação, na qual vocês vão colocar, no mínimo ali, utilizar referenciais teóricos. Então, todos os autores utilizados no referencial teórico precisam ser citados nas referências, certo? Isso são normas técnicas. Utilizou lá, já coloca aqui no projeto de vocês. E os abraços das professoras de vocês, que estarão sempre. A gente entende as angústias de vocês. Assim, ó, agora eu vou abrir meu coração essa semana, assim, eu também estou muito angustiada, porque eu entendo, eu vejo pelo meu grupo, às vezes, alguma angústia, alguma questão. Vou interromper aqui. E a gente entende perfeitamente cada uma de vocês, gurias, assim, ó, de coração, né? Eu digo, e nós estamos no mesmo barco. Quando eu coloco, os outros grupos não enxergam as mensagens, não ouvem as mensagens que eu coloco, né? Esses áudios longos, eu peço desculpa para as minhas turmas ali, para minha turma, mas é que assim, ó, eu tento aliviar um pouquinho a tensão e eu não consigo escrever tudo. Então, a maneira é falar. E eu também, eu, Sônia e Rosane, a gente está no mesmo barco de vocês. Se a gente pudesse, a gente tiraria todas as angústias de vocês. Mas assim, ó, uma coisa, contem com a gente e tudo que tiver ao nosso alcance, gurias. Ninguém nunca ficou sem apoio, ninguém nunca ficou refém, todo mundo conseguiu, vocês vão conseguir, a gente vai juntos e vai dar tudo certo, tá? E a gente vai fazer do limão uma limonada, certo? Contem com a gente conta com vocês.
que é o mais importante, tá? Ninguém larga mão de ninguém. Isso que é certo? Linda, maravilhosa. Tá desligado, Tá Sônia. com o teu áudio desligado. Tá. A Cíntia falou e falou por nós, porque as angústias são as mesmas, né? Vocês imaginem isso no semestre passado, que a gente não sabia, toda hora vinha uma notícia, vai voltar, e não vai voltar, e vai voltar. Bom, agora a gente não vai voltar, né? Então, assim, ó, isso já é um fator que acalma um pouco. Bom, não vamos voltar, então vamos organizar. Agora, essa angústia, ela é nossa também enquanto professoras. Vocês não pensem que a gente está aqui, vamos fazer. Não, não é vamos fazer de qualquer jeito. A gente tem que fazer o melhor possível, né? E as meninas que estão aqui do semestre passado e que fizeram, que tiveram oportunidade, que vivenciaram 2 semestres, né, nessa modalidade, estão aí para dizer o que foi e como é que foi, né? Então, assim, ó, a gente também fica angustiada, não pense que não, a gente não tem resposta para tudo, infelizmente. E assim como vocês questionam isso para nós, enquanto professores, assim, as gurias questionam para mim enquanto coordenadora de curso, e eu questiono para os meus decanos também, muitas coisas que a gente não tem resposta, né? Mas a gente, como diz o lema da PUC, estamos juntas. E vamos permanecer juntas e vamos fazer muito bonito o que fizeram as meninas do semestre passado. Vocês vão dar conta, se Deus quiser, e vão fazer um trabalho muito legal. E nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? Eu também quero um maravilhosa! Maravilhosa! Então eu nem vou falar, né? Então nem vou falar. Mas eu acredito que, gurias, as ansiedades, elas são normais, tá? Que a gente está aqui, a gente ainda está no modo, né, organizacional, a gente não começou a operar. Acho que na medida que a gente vai começar a organizar os projetos, os planos, a coisa vai acalmando. É que vocês ainda só estão aqui, né? Tem que fazer, tal dá. Agora a Dione começou a perguntar as datas, aí deixou todo mundo, né, apreensivo, porque vocês também têm um cronograma. Mas na medida que vocês forem construindo, a coisa vai acalmando, vocês vão começar a ter conexões, tá? E a gente vai ponderar datas e atividades, a gente vai, cada caso aqui é diferente um do outro, tá? Então, não tem o porquê, assim, de vocês ficarem mais ansiosos que já estão, tá? Então, é por aqui, isso aqui é o limite. A partir de agora, a gente vai focar e vamos efetivamente começar a elaborar as atividades propostas da disciplina. Então, assim, uma dica, vamos assistir esse filme. Isso. Vamos pegar uma pipoca e vamos assistir, levantar as pernas e vamos assistir esse filme. Porque eu acho que o filme vai ajudar a brotar uma porção de ideias em termos de projeto, ele vai acompanhar um bocado do que vocês pensam em observar ou já estão observando. Vamos lá! Então, vamos fazer assim um momento estético também do estágio. Perfeito. Profs, e vocês contem conosco também, né? Não é? A gente também conta com vocês, mas vocês também estamos Olha, aqui. Gostei muito tudo junto, de ver então. também hoje a Letícia participando da aula, muito bem, tá? Cíntia Helena, que está aí, enfim, todas vocês, tá? A Simone caiu a internet, ela me mandou no WhatsApp, tá? Então, é muito legal que a gente possa, sim, depois fazer uma festa, nem que seja virtual. É verdade, nós merecemos. Nós merecemos. Um brinde. Um brinde. É verdade. Com champanhe. Com certeza, com certeza. Então tá, da minha parte era isso, meninas. Se vocês tiverem mais alguma coisa... Cíntia, leu ali no chat.